Bom, num dia aí de muita atenção no Congresso, a gente viu Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, retomando o comando da casa depois de 30 horas de motim de parlamentares de oposição, principalmente do núcleo duro ali do bolsonarismo. Hugo Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passaram o dia ontem em reuniões com o PL, com outros partidos, buscando um acordo aí para essa desocupação dos plenários de votações. E decidiram marcar, então, sessões para as duas casas na tentativa de convocar ou de colocar um fim nessa obstrução. Aí Alcolumbre marcou a sessão desta quinta-feira de forma virtual. O Hugo Motta marcou ontem 8h30, só conseguiu mesmo reassumir a cadeira da mesa diretora por volta das 10, depois da intervenção, inclusive, de Arthur Lira, e depois de ameaçar suspender os amotinados por 6 meses. A gente vai ouvir um trechinho da manifestação de Motta e também do deputado Luciano Zucco, da oposição, dizendo que considerou ontem o movimento como uma vitória. Nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. O compromisso que assumi com todas as lideranças neste dia foi de seguirmos dialogando, sem nenhum preconceito a qualquer pauta. Pautas que venham da esquerda, da direita, dos partidos de centro. Nós vamos continuar dialogando sobre todas essas pautas, sem inflexão. A conquista de hoje é do Brasil. Tanto o fim do foro como a anistia avançarão com o compromisso de pessoas que estão presas de forma errada, sem o devido processo legal. Bom, Eliane, como é que as coisas começam a se comportar aí nesta quinta-feira em Brasília? Não começam a se comportar, não. Não se continuam, né? Continuam em chamas, continuam muito pouco comportadas, porque o Congresso está em chamas e com essa rebelião aí dos bolsonaristas e a falta de liderança na Câmara. O que a gente viu ontem foi uma total falta de liderança do Hugo Motta na Câmara, tanto que a expectativa hoje é de que os líderes partidários desviem o seu foco do Hugo Motta para o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que, aliás, é o grande patrocinador da eleição do Hugo Motta para a presidência. Então, na verdade, esse episódio todo mostra duas coisas. Primeiro, que o bolsonarismo é capaz de qualquer coisa. Sinceramente, quando eu vi aquelas cenas ontem na Câmara, é assustador. Primeiro, eles tinham proibido... Estava proibido, chegar perto do Congresso, os jornalistas não podiam entrar no plenário, depois abriram as galerias em cima para os jornalistas entrarem, mas era um caos absoluto. E a única coisa que me passava pela cabeça era, isso está me parecendo um novo 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi feito por aquela turba ignorante que estava em torno dos quartéis e que foi manipulada a ponto de invadir a Câmara, o Senado, o Supremo, o Planalto. Mas dessa vez são os líderes que estão se apossando das cadeiras do presidente da Câmara e do Senado, se apropriando do plenário. É muito grave isso e mostra a falta de controle do comando da Câmara, principalmente, mas também um pouco do Senado. Vocês vejam a diferença de posição. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, disse que é inadmissível, que não vai aceitar confronto. Já o presidente da Câmara, se resumiu a dizer, vamos continuar no diálogo. Tem horas que não tem diálogo. Tem horas que tem bater na mesa. Ou você comanda, ou você não comanda. Ou você preside, ou você não preside. Aquele vídeo eu achei muito assustador. O vídeo do Hugo Motta chegando
ali em cima para assumir a cadeira dele, os vândalos todos lá em cima, e ele não conseguia chegar nem perto da cadeira com um risinho. Sabe aquele risinho amarelo? E o Van Hatten, que é um deputado muito radical do Partido Novo, sentado na cadeira, não saía, vinha um, cochichava o outro. Aquilo me deixou muito claro a falta de comando da Câmara. A boa notícia disso tudo, que teve até deputada amamentando filhinho de 4 meses no plenário, quer dizer, você leva o seu filho de 4 meses, amamenta no plenário, no meio de um ato de vandalismo como aquele, é tudo muito insólito, né, gente? Mas, enfim, a única coisa importante nessa história é que, assim como o Hugo Motta ficou isolado de um lado, os bolsonaristas também se isolaram do outro. Só 2 partidos deram apoio ao grupo bolsonarista, ao PL, né? Um foi o União Brasil, que é uma mistura alucinada do ex-DEM com o ex-PSL que ele elegeu o Bolsonaro em 2018. E o outro partido é o PP. O PP do Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Então, só esses 2 apresentaram apoio ao PL nessa desgraceira toda, como se diria lá no Nordeste. O fato é o seguinte, o Centrão está com pé atrás nessa história, o Centrão não quer se envolver com as cenas de vandalismo, nem com impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado. Ou seja, o Congresso está dividido, mas não é exatamente dividido ao meio, porque o PL é que radicalizou de um lado e do outro o Centrão, que é quem manda, está com o pé atrás. Já a esquerda, o PT do Lula e a esquerda são pequenos, têm um peso muito pequeno nessa confusão toda e não tem peso, portanto, para resolver. Quem vai resolver essa parada é o Centrão. Esperamos que resolva pelo lado do bom senso. Muito bem, que vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? Que teve de tudo, teve esparadrapo na boca, teve gente acorrentada, teve de tudo nessa bagunça toda. Eliane, mas vamos falar do presidente Lula também. Ontem ele chegou a dizer que seria humilhação ligar para Donald Trump, foi numa entrevista à agência Reuters, e na qual ele falou também sobre se voltar para a OMC e para os BRICS, né, contra o tarifaço americano. Ele, nessa entrevista, falou que a preocupação agora aqui é com manutenção de empregos, para ajudar empresas a procurar novos mercados. E sobre retaliação, disse que não adotaria medidas de retaliação e reforçou que o Brasil vai gastar tudo que for possível na negociação antes de tomar alguma medida nesse sentido. Vamos ouvir o que ele disse. Veja que eu estou fazendo tudo isso quando eu poderia anunciar uma taxação do produto americano. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele. Eu quero mostrar que quando um não quer, 2 não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Bom, tá aí, o som que a gente ouviu aí, ele bateu na mesa. Você falou que na Câmara ninguém bateu na mesa. Ele aqui parece que bateu na mesa. Bateu na mesa, só que ele dizer, olha, eu não quero briga com os Estados Unidos e não vou impor taxação, bem, é uma questão de escala, né? Olha o tamanho dos Estados Unidos, tamanho bélico, econômico, político, né? E olha o tamanho do Brasil. O Brasil é o líder regional, mas não tem essa bola toda para enfrentar os Estados Unidos. E esse é o problema não apenas do Brasil, mas do mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos são grandes, são a maior potência. Então fica todo mundo meio anestesiado sem saber como vai reagir aos Estados Unidos, e isso é um problema
também do Brasil. O Lula disse que não ligaria pro Trump porque seria uma humilhação. E até porque é o seguinte, né, o Trump tinha prometido a entrada em vigor dos 50% no dia 1º, né, no dia 1º anunciou a isenção de quase 700 produtos e entrou em vigor ontem. O Lula vai conversar o que agora com o Trump depois do leite derramado? E, além de tudo, o Lula tem toda a razão na questão da humilhação, porque o Trump diz, o Lula pode ligar para mim a qualquer hora, mas o risco é o Lula ligar e o Trump não atender, o que realmente seria uma humilhação. Então, como o Brasil reage? O Brasil, o Lula, né, já que os Estados Unidos não querem conversa, já que os Estados Unidos bloquearam os canais, o Brasil agora procura os BRICS e vai procurar principalmente a China e a Índia. Até porque, gente, é uma coisa estranha, né? Porque esse ataque do Trump é um contra todos. E os todos não se unem contra aquele um. Fica cada um dentro da sua bolha, cada um reagindo dentro dos seus limites, que são pequenos diante dos Estados Unidos. E não tem uma reação conjunta de todos contra um, né? Então, o Lula vai buscar a China, que é a segunda maior potência do mundo, né? E também tem a China bastante armada, a China tem uma população imensa, a China tem uma economia forte e a China está espalhando o seu poder pelos continentes afora. E, além de tudo, nós temos a Índia, que é uma parceira histórica dos Estados Unidos e que agora também está sendo punida pelo Trump, está na linha de fogo do Trump. Ou seja, o Brasil vai procurar uma reação internacional. Primeiro com a China e a Índia, que são membros dos BRICS. E segundo, formalizando a queixa na OMC, a Organização Mundial do Comércio, que está muito combalida, mas que, afinal das contas, ainda reúne o maior número, um grande número, a grande maioria de países do mundo. A gente retorna aqui com a Eliane Cantanhede para entender um pouquinho melhor esse contexto das tarifas, né? Então, a partir de hoje tem essas tarifas globais impostas pelo presidente Trump, variando de 10% a 41% sobre dezenas de países. E aí tem a China. A China já tinha 25%, né, de tarifa programada, mas aí Donald Trump determinou ontem uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos do país, porque a Índia compra petróleo dos russos. E aí, Eliane, a gente acende um sinal de alerta aqui, porque isso pode levar o Brasil a ser um potencial alvo de novas tarifas por comprar muito fertilizante também da Rússia, né? É o seu principal fornecedor. Pois as tarifas, na verdade, vão de 10% a 50%. Né? E o Brasil pegou o máximo, 50%, e agora ele não está mais sozinho. Ele está ao lado da Índia, que também é uma compradora de produtos da Rússia, e o Brasil entra novamente no alvo, ou seja, a guerra continua e é uma guerra do Trump contra o mundo, mas particularmente contra o Brasil, porque no caso do Brasil há um componente político. Então, o Donald Trump vai continuar buscando pretextos comerciais, pretextos econômicos, pretextos de outra forma para ficar punindo o Brasil. E a nova punição, a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado, tem duas frentes de novas sanções contra o Brasil. Uma é a seção 301. Todo mundo está esquecendo. E eu todo dia lembro aqui. A seção 301 permite,
dá aos Estados Unidos o direito de ficar investigando o Brasil pelo desmatamento, pela 25 de março, até pelo PIX, para justificar novas sanções contra o Brasil. E tem também a questão da ameaça do Trump de que ele vai punir, vai criar sanções a países que fazem negócios, que compram produtos da Rússia. E ontem ele mostrou que não está de brincadeira e que não era só um blá 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 ou uma ameaça vazia. Ele simplesmente sancionou a Índia, que é um país também muito populoso, que é historicamente aliado dos Estados Unidos. Se fez isso com a Índia, por que não fará com o Brasil? Então, o Brasil, além dos fertilizantes, e dos fertilizantes é gravíssimo, o agronegócio inclusive está se articulando para negociar com o governo Lula para saber como reagir. Porque os fertilizantes usados no agronegócio brasileiro, ele tem um outro detalhe, é que ele não tem mercado alternativo, não tem de onde comprar, não tem mercado alternativo. Compra da Rússia. Se não for da Rússia, compra da onde? E além de tudo, 18% do diesel consumido no Brasil é comprado da Rússia. Então, o Brasil é alvo, sim, de mais sanções, mais ataques do Donald Trump. E, enquanto isso, Rússia é, sim, parte dos BRICS e, como eu acabei de falar no comentário anterior, o Brasil está em contato com a China, com a Índia e com a Rússia no satélite, como satélite dessas conversas. Lembrando que é possível hoje ainda os Estados Unidos tentarem uma nova negociação de paz, ou paz não exatamente, mas de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Interessa ao Brasil e ao mundo, né, por vários motivos, que o Donald Trump se reaproxime do Putin, do russo Putin, porque além da questão da guerra contra a Ucrânia, há também a guerra do Trump contra o mundo inteiro. Bom, enquanto esse tarifaço está vigorando, tem preocupação com vários setores, né, Helena, da economia, e aquele pacote aí de socorro está pronto? Pois você sabe, Heisen, que as taxas do Trump, eu estava lendo isso hoje no Estadão, afetam 906 cidades, e a cidade mais afetada é Piracicaba, exatamente aí em São Paulo. E é curioso porque os setores que tiveram mais isenção ficam no Sudeste, principalmente em Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. E os setores mais afetados são no Sul do país. Então, é claro que tudo isso deixa toda a economia brasileira em suspenso, sob enorme tensão. E agora o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entregou ao Palácio do Planalto o pacote com as possíveis medidas para ajudar esses setores afetados. Nesse pacote, segundo eu apurei, o Haddad incluiu não apenas as medidas factíveis que a gente aqui falou ontem, inclusive compras governamentais, ou seja, o governo comprar alimentos, por exemplo, do setor privado, para que o setor privado que foi atacado, atingido pelo Trump, tenha mercado. O mercado seria o mercado interno, com o governo comprando. Além disso, há isenções, subsídios, etc. Mas, além disso, o Haddad também apresentou propostas, listou para o Lula as propostas que foram discutidas e que ele e a equipe dele, a equipe do planejamento, descartaram. O problema agora é isso tudo passar pelo
adversário interno do Fernando Haddad, que é o chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Então, antes do Lula decidir, ele tem que ouvir a Gleice, ouvir o Rui Costa e, de qualquer forma, depois tudo isso passa pelo Congresso Nacional. E a proposta do Haddad fala em medida provisória. Ou seja, o instrumento legal seria uma medida provisória. Por quê? Medida provisória entra em vigor antes de ser votada pela Câmara e o Senado. Tudo isso muito tenso ao momento, muito difícil para o mundo e para nós todos.